Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai estar resolvendo hoje a sequência de atividades 1 do volume do Aprender Sempre, tá bom? Do nono ano do ensino fundamental. Então as aulas 1 e 2, que é uma revisão de fração, começa lá na página 62. Então aqui vocês dão uma lida na apostila de vocês, é bem simples, está explicando sobre os números racionais, né? A fração, como que faz a leitura do número decimal, como que faz a leitura das frações, tá bom? Então tá bem simplesinho aí. Eu vou direto para os exercícios para estar dando um auxílio na resolução, ok? Então a primeira atividade está pedindo para utilizar um lápis colorido e representar no octógono a fração 1/4. Bom, tem algumas formas para fazer isso. Uma delas é a gente perceber que esse octógono, no caso, ele foi dividido em 8 partes. Então eu preciso encontrar, nesse caso, uma fração que seja equivalente à fração 1/4, que representa a mesma parte de 1/4. Como aqui está dividido em 8 partes, eu posso colocar aqui o denominador 8, tá certo? E aí eu penso o seguinte: qual o número que vai aqui no numerador para que essa segunda fração seja equivalente a 1/4, não é? Então a gente tem que achar frações equivalentes aí. O que eu posso pensar então? Do 4 para chegar no 8, o 4 para chegar no 8, o 8 é o dobro de 4, não é isso? O 8 é o dobro de 4, ou seja, 4 vezes 2, 8. Então eu penso o seguinte: para achar a fração equivalente, basta eu fazer vezes 2 nesse caso. 1 vezes 2, 2. Então, desse octógono, a gente vai pintar, então, no caso, duas partes dessa, que é equivalente a 1/4, tá? E aí vocês pintem aí de vocês para ficar bonitinho. Então, aí no caso de vocês, ó, vocês vão pintar duas partezinhas. Escolhe duas partezinhas. Então, seria essa partezinha aqui, que seria 1/8, e essa outra partezinha mais 1/8, 2/8, que corresponde a 1/4, tá bom? Bom, continuando, a atividade 2, de acordo com o que você entendeu sobre a ideia de parte e de todo de uma fração, comente a seguir o que você compreendeu sobre o que é a parte e o que é o todo de uma fração. Você pode apresentar outras imagens para exemplificar o seu comentário. Então aqui vocês precisam voltar e dar uma lida novamente no que vem a ser o todo e a parte, tá? E aí vocês conseguem responder essa segunda questão. O todo, dando uma ajuda aí, seria a figura toda, né? Por exemplo, se eu tenho uma figura, vamos fazer aí no caso um quadrado ou um retângulo, né? Essa seria a figura toda, tá? Aí eu posso pegar e dividir essa figura em algumas partes, né? Então cada partezinha dessa seria um pedaço da figura, uma parte, é o que a gente chama de parte, é a parte que vai em cima. Então se eu pintar essa parte aqui, eu tenho uma parte de um total de duas, tá? A figura toda, ela é formada pelas duas partes, então ela representa o total, nesse caso, o inteiro, seria correspondente à fração 2/2, né? Duas partes de um total de duas. Isso corresponde ao todo, representado sempre pela unidade, pelo número 1, tá bom? Continuando, a atividade 3 é só para escrever como se lê os números racionais, né? Então aqui 3 décimos, lembrando, uma casinha é décimos, uma casinha a gente lê décimo, né? Uma casinha após a vírgula. 3 casinhas a gente lê milésimo, 2 casinhas a gente lê centésimo, tá?
as frações. Tem um resuminho lá em cima, volta lá no enunciado, lá no começo do texto que está explicando o que é. Então aqui é só para vocês escreverem como se lê. Então 3/10, 1/4, tá? 31 milésimos, certo? Bom, questão 4. Observe que a folha quadriculada está dividida e pintada com cores diferentes. Então, vocês têm aí o quadriculado e é para representar com uma fração a parte da folha pintada de... Então, cada uma das cores, você vai usar uma fração para representar ela, tá bom? Nessa atividade tem algumas formas para fazer isso. Alguns conseguem perceber só batendo o olho, né? Que aqui a parte azul indica metade da figura, a parte cor-de-rosa representa 1/4, mas alguns alunos têm um pouco de dificuldade. Então, se você não conseguir visualizar, o que você tem que perceber? Quantos quadradinhos tem no total dessa figura, né? Dessa folha quadriculada? Se a gente contar aqui, vai ter 8 quadradinhos, nessa parte aqui subindo, né? Aqui subindo tem 8 quadradinhos do lado e a base dela aqui tem 16. Então, 8 vezes 16, então a gente tem um total aqui de 128 quadradinhos. Então, 128 é o todo, o total de quadradinhos que tem aí dentro da figura, tá? A parte azul é formada por quantos quadradinhos? Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. Então, aqui dentro tem 64 quadradinhos. Se a gente for pensar o que? 64 é a metade de 128, tá? 64 é a metade de 128. Então, qual que é a fração que representa qual a fração que representa essa parte azul? Então, a fração, no caso aqui, é a metade. 64 é a metade de 128. Qual a fração que representa a metade? A metade é representada pela fração 1/4. Perdão, 1/2. Eita, estou mudando aqui no coisinha e tá mudando a cor aqui, eu não consegui mudar. Aí agora foi azul aqui, ó. Então a fração 1/2, tá certo? Porque o 64 metade de 128. Só batendo o olho acho que é possível perceber, até fica mais fácil. Agora a gente vai aqui pro cor-de-rosinha. Quantos quadradinhos tem aqui a figura cor-de-rosa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, 32. Então, a gente tem a figura aqui, no caso, 32, que é a parte de um todo 128. Quantas vezes o 128 é maior que o 32, né? Só a gente dividir. Se a gente fizer a divisão aqui, a gente vai ver que o 128 é 4 vezes maior que o 32. Ou seja, essa parte 32, 128 avos, ela é a mesma coisa que 1/4, tá? Então, essa parte cor-de-rosa corresponde a 1/4 da figura. Também é possível perceber que é a metade da metade, ó. Tá certo? A gente fala metade da metade, 1/4, tá? Bom, e a partezinha verde? Vamos mudar a corzinha aqui, verde. A parte verde, quantos quadradinhos tem a parte verde? 1, 2, 3, 4 vezes 4. 4 vezes 4 tem 16 quadradinhos aqui dentro. Se tem 16 quadradinhos, 16 de um total de 128. Quantas vezes o 128 é maior que o 16? Então, se a gente fizer a divisão de 128 por 16, a gente vai ver que é 8 vezes maior.
Então a figurinha aqui, a fração da parte verde é 1/8, tá? E a última parte aqui, a amarelinha, vou pegar essa corzinha aqui. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 de um total de 128. Tá? Se a gente dividir o 128 por 8, para saber quantas vezes um é maior que o outro, a gente vai encontrar a fração 1/16. Tá? Reparem aí, ó, que cada uma dessas figuras é metade da outra, né? A azul é metade da figura toda, a figura cor-de-rosa ela é metade da figura azul, né? A figura verde é metade da cor-de-rosa e essa amarelinha aí é metade da figura verde. É uma coisa boa para a gente observar aí, no caso, o denominador da fração. Repare que conforme vai fazendo a metade da figura, o denominador da fração, né, da fração irredutível aqui, ele vai dobrando, tá? É um detalhe aí. O que mais que a gente tem? Atividade 5. Converta as frações dos itens abaixo para a sua representação decimal. Converter na representação decimal é só a gente fazer a divisão. Então, vocês vão fazer a divisão e colocar o resultado aí, tá? Vou fazer um exemplo aqui só para vocês lembrarem da divisão. Então, aqui vamos fazer a letra E, 2/5, tá? 2/5. Então, a gente vai dividir 2 por 5. Vou fazer aqui no cantinho, 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não, porque é menor. O que a gente faz então? A gente vai fazer o seguinte: acrescenta um zero, que é como se eu multiplicasse por 10. E aí no resultado eu coloco uma zero e uma vírgula, que eu tenho que compensar esse zero que eu emprestei lá, né? E aí a gente faz a divisão. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Então a fração 2/5 corresponde ao número decimal 0,4. Opa! Tá? E é assim que vocês vão fazer para as outras frações. A letra H, 8/5. Divide 8 por 5. 8 dividido por 5. Reparem aqui que a gente não vai precisar acrescentar o zero agora, tá? O 8 ele dá para dividir por 5, né? Quantas vezes? Uma só. 1 vezes 5, 5. Para chegar no 8, sobra 3. Agora a gente acrescenta um zero, né? Fica 30 e coloca uma vírgula aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30 nada. Então, 8/5 corresponde a 1 inteiro e 6 décimos. Ok? Aí vocês façam os demais. Na questão 6, em qual das figuras abaixo o número de quadradinhos pintados representa 2/3 do total de quadradinhos? 2/3. Alguns às vezes têm facilidade em observar e consegue já chegar na resposta, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Reparem aqui, ó, que a letra A gente tem duas partes. E aí talvez a gente já assinale ela, né? Que é o único que tem 2 quadradinhos pintados. Opa, 2 é a parte pintada, né? Mas o total não é 3. O total que a gente tem é 6. Então, todas as figurinhas aí tem um total de 6 quadradinhos. A figura A, o item A, ele tem 2 quadradinhos pintados de um total de 6, certo? A figura B, ela tem um total de 3 quadradinhos pintados de um total de 6. A letra C, ela tem 4 pintados de um total de 6. E a letra D tem um total de 1, 2, 3, 4, 5. Ó, precisei contar. 5 de um total de 6 quadradinhos, tá?
Então, o que acontece aqui? Qual que representa 2/3? 2/3 a gente tem que simplificar essas frações, tá? Opa, apaguei tudo aqui. Mas a fração que a gente vai achar então, voltando aqui, a gente tem a letra B, 3/6. Se eu simplificar essa fração, divide por 3, divide por 3, 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Pá, então a letra B não é. A letra C, 4/6. Simplifica. Divide aqui por 2, divide aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Tá? 2/3. Então é a alternativa C. Ok?